Uma passageira entra no carro de um aplicativo segurando o flanco com uma dor insuportável e faz uma confissão que gelou o sangue do motorista. Eu não fiz isso por amor. Eu fiz para ele sofrer para sempre, diz a mulher, apontando para o prédio de luxo onde o ex-marido a espera. O condutor fica paralisado ao descobrir que ela acabou de doar um rim ao homem que a destruiu, não para salvá-lo, mas para torná-lo seu refém biológico. Um detalhe no plano dela transforma aquele ato de caridade numa vingança macabra e sem fim. Ela não perdoou, ela condenou. O ar-condicionado do carro insistia em cuspir um vento gelado, direto no pescoço, mas Edivaldo não mexia no botão. O conector do climatizador estava torto, uma invenção barata que ele mesmo improvisara meses atrás, e qualquer toque mais brusco podia transformar aquela mornagem convidativa em um freezer instantâneo. Ele preferia o risco do congelamento a abrir a janela e deixar entrar aquele miasma de ozônio e álcool que escorria pela fresta das portas do hospital. O cheiro de remédio penetrava tudo, uma mistura ácida de antisséptico com o doce enjoativo de some-tipo de flor murcha no jardim da entrada. Edivaldo ajustou o banco, sentindo a lombada do encosto roçar na coluna gasta, e deu uma rápida olhada no visor do celular, apoiado no suporte ventosa. Faltavam 14 minutos para completar 6 horas online. A meta do dia, traçada com precisão cirúrgica na caderneta de anotações mental, estava a uns meros R$60 de distância. 4 boas corridas ou uma premium e ele estaria livre. Ele esfregou as palmas das mãos nas calças jeans, tentando tirar a umidade do suor frio. Era um jogo de paciência. O estacionamento de acesso rápido do hospital era um território de caça, e ele sabia que a presença precisava ser invisível. O carro, um sedã prata comum, mas impecável, estava alinhado milimetricamente com a faixa amarela, nem 1 centímetro a mais, nem a menos. Aquilo era competência. Enquanto outros motoristas de aplicativo ficavam rodando em círculos ou buzinhando na saída de emergência como abutres desesperados, Edivaldo estudava o fluxo. Sabia a hora dos trocas de plantão. Sabia quando os médicos saíam de bermuda e tênis. Sabia diferenciar o andar cansado de um enfermeiro do passo apressado de um parente endinheirado. Ele não era apenas um motorista. Era um logístico do asfalto. Um gestor de trajetórias que entendia que o segredo não era a velocidade, mas a antecipação. Um SUV preto deslizou ao lado dele, os vidros escuros refletindo a luz amarela e opaca do poste. Edivaldo nem ergueu a cabeça. Sabia o que era. O motorista, um sujeito de farda social, entrou no hospital com a postura rígida de quem carrega a responsabilidade de transportar alguém que não pode se dar ao luxo de esperar. Edivaldo olhou para o relógio no painel. O ponteiro dos minutos parecia estar grudado, mofando no tempo. O estômago roncou, um som baixo e surdo que se perdeu no ruído fundo do motor. Ele ignorou. A fome era uma distração, e distrações custavam dinheiro. Ele era uma máquina de gerar renda naquele turno. Uma peça de metal e carne cuja única função era absorver o impacto dos solavancos da cidade e entregar corpos humanos de um ponto A a um ponto B, com a máxima eficiência possível. Ali naquele carro, ele não tinha nome, não tinha história, não tinha o aluguel atrasado do apartamento na Zona Leste. Ele era apenas o veículo. O silêncio dentro da cabine era absoluto, exceto pelo chiado sutil do vento no defletor e o som intermitente do pisca-alerta de uma ambulância estacionada lá na frente. Edivaldo cruzou os braços, sentindo a textura áspera do tecido do banco de couro sintético descascando na ponta dos dedos. Ele observava a entrada rotativa do hospital como um predador de tocaia. Viu uma senhora idosa saindo de cadeira de rodas, acompanhada de 2 enfermeiras. Não era perfil. O aplicativo pagava mal para transporte de pacientes com mobilidade reduzida, e o estresse de acomodar a cadeira no porta-malas não valia o investimento de tempo. Ele calculou o esforço, o tempo gasto, a possibilidade de sujeira no banco e o risco de uma nota baixa. Matematicamente, não compensava. Alguém bateu na janela. Um rapaz de jaqueta de couro, cigarro aceso na mão, fazendo sinal para saber se Edivaldo era do aplicativo. Edivaldo nem desbloqueou as portas. Apenas acenou com a cabeça, negando sem tirar os olhos do celular. A rejeição foi automática, quase visceral. Ele não pegava na marra. Quem parava na rua e batia na janela era problema na certa. Gente que não entendia a regra do silêncio, que queria parar no meio da ponte para fumar, que tentava enrolar no pagamento. Edivaldo protegia seu espaço com a ferocidade de um animal que defende a última presa do inverno. A janela permaneceu fechada, isolando-o do mundo lá fora, do cheiro de fumaça e da pressão das necessidades alheias. Ele era um mero espectador daquela farsa urbana, julgando, calculando, descartando.
Se alguém morresse ali, se alguém nascesse, se alguém chorasse, ele era apenas o pano de fundo cinza de uma noite qualquer. O celular vibrou no suporte com um som agudo, cortando o silêncio. O mapa iluminou-se. Um ícone de dinheiro apareceu na tela. Edivaldo sentiu um choque de adrenalina percorrer o tórax, despertando os reflexos. Corrida Premium. O endereço marcado era o próprio hospital, área de retirada da emergência. O valor exibido fazia o estômago dar um salto, não de fome, mas de cobiça. Aquilo era a peça que faltava. Ele olhou para o retrovisor, ajeitou a camisa polo azul marinho, alisou o cabelo ralo com a palma da mão e desbloqueou as portas. A lógica fria do lucro apitava na cabeça, apagando qualquer resquício de empatia ou cansaço. Não interessava quem estava entrando, nem o estado em que estava. Era a conta pagando. Era o aluguel sendo quitado. Edivaldo ajustou o retrovisor, focando no banco traseiro, pronto para mais um corpo, mais uma carga, mais uma corrida. A rotina estava prestes a mudar, mas ele só via o dinheiro. O ponteiro do combustível dançava na borda vermelha, uma acusação silenciosa no painel. Edivaldo passou a mão suada pelo volante, sentindo a textura emborrachada e gasta deslizar sob a palma. Lá fora, a umidade de São Paulo colava a camisa às costas, um calor pegajoso que nem o ar-condicionado ligado no máximo conseguia vencer. O celular vibrou no suporte com um som agudo, cortando o silêncio da cabine como um tiro. Corrida Premium. O alívio foi físico, um arrepio subindo pela espinha, mas logo deu lugar ao aperto familiar no estômago. Passar a boiada na portaria daquele hospital particular era sempre um parto. Segurança achando que você é ladrão, médicos achando que você é motorista particular barato. Ninguém enxergava o homem na cadeira, só o uniforme invisível do aplicativo. Manobrou o carro na entrada da emergência, faróis batendo na fachada de vidro e aço escuro. A porta automática deslizou e ela surgiu. Não era o paciente comum que vira ali, bêbado ou gritando de dor. Verônica andava como se estivesse pisando em ovos, descalça sobre o concreto frio, carregando os sapatos de salto alto na mão trêmula. O vestido de linho branco, caro, parecia uma mortalha solta sobre o corpo. Edivaldo franziu a testa, o olhar crítico de quem já viu de tudo no banco de trás medindo a cena. Plástica deu ruim? Overdose de charme? Ela parou ao lado do vidro dele, e a primeira coisa que notou não foi o rosto maquiado, mas o cheiro. Um cheiro agudo de álcool, sangue e esterilidade hospitalar que invadiu o carro fechado antes mesmo de ela abrir a porta. Ela puxou a maçaneta com dificuldade, o movimento travado, e desabou no banco de couro, soltando um gemido abafado que ela mordeu no final, transformando em um suspiro ofegante. Edivaldo viu pelo retrovisor a mão dela voando para o flanco direito, pressionando a costela com força desesperada. Os dedos estavam roxos, brancos na ponta. Boa noite. Pode me conf. O destino é o endereço que tá no... Só dirija. A voz dela saiu rouca, quebrada com a autoridade de quem não tem paciência para questionamentos. Por favor, preciso de silêncio. Edivaldo engoliu seco a frase morrendo na garganta. O olho dele encontrou o dela no espelho por um segundo. Não era um pedido de gentileza. Era uma ordem de trégua. O ar dentro do carro de repente parecia denso demais, difícil de puxar para os pulmões. Ele piscou desconcertado e clicou no iniciar corrida na tela. O motor respondeu com um ronco baixo, mas o som parecia ensurdecedor naquele túnel de silêncio imposto. Tirou o pé do freio e o carro deslizou para a avenida, juntando-se ao fluxo escasso da madrugada. Ele ajustou o retrovisor novamente, tentando ler a expressão da mulher, mas ela só tinha os olhos fechados, a cabeça puxada para trás, expondo o pescoço pálido e marcado por um fio cirúrgico recém-coberto por curativo. A pulga atrás da orelha começou a coçar. Algo ali não batia. Aquela fragilidade toda escondia uma ferocidade contida, e Edivaldo, preso na sua gaiola de motorista invisível, sentiu que aquela não era apenas mais uma corrida para pagar o aluguel. Se curtiu essa história e quer acompanhar o que acontece nessa estranha madrugada, clica logo no like e se inscreve no canal para não perder o próximo capítulo. Até a próxima. O silêncio dentro do carro não era aquele tipo repousante de quem cochila após um dia longo. Era um silêncio denso, pegajoso, grudando no estofado e no vidro como aquele cheiro de antisséptico que ela trouxe da emergência. O ar-condicionado soprando no máximo não era suficiente para dissipar a nuvem de álcool e sangue seco que impregnava o banco de trás. Meus dedos apertavam o volante, couro rugoso sob a pele umedecida pelo suor frio. O motor do Uno 1.0 roncava baixinho, um zumbido de fundo que parecia ofender a quietude daquela mulher. No retrovisor, o rosto dela era um reflexo pálido, iluminado em flashes pelas luzes laranja dos postes.
Os olhos estavam fechados, mas não tinham a serenidade do sono. As pálpebras tremiam, finas como papel de seda, e os lábios estavam apertados numa linha fina, branca. A mão dela, com anéis de ouro grosso e pedras que custavam mais que o carro, estava cravada no flanco direito, pressionando o tecido fino da blusa de seda. Não era uma pose de descontração. Era defesa. Aquilo me dava um nó na garganta. O instinto de motorista de aplicativo, aquela voz na cabeça que vive pedindo 5 estrelas, gritava para fazer algo. Quebrar o gelo. Mostrar serviço. Não podia chegar no destino com a passageira parecendo um cadáver que não sabe que morreu. O aplicativo corria no celular, o tempo de viagem diminuindo segundo a segundo, mas cada um deles pesava 1 tonelada. A mão direita saiu do câmbio e foi para o botão do rádio, desligando a música pop que tocava baixinho. O silêncio ficou absoluto, exceto pelo sussurro dos pneus no asfalto molhado da Faria Lima. Desculpa o incômodo, dona. A música estava alta? Ela não abriu os olhos. Apenas encolheu os ombros, um movimento mínimo que pareceu custar-lhe um esforço hercúleo. O cheiro de perfume caro, algo com notas de flor e madeira, tentava encobrir o odor de clínica, mas só conseguia criar uma mistura enjoativa de doce podre. Eu engoli em seco. O problema não era a música. O problema era a atmosfera carregada, o peso do que eu não via. Meus olhos bateram de novo no espelho. Uma gota de suor descia pela têmpora dela, cortando a maquiagem perfeita, base que não cobria a palidez de cera. Era aquele branco de quem perdeu muito sangue. Olhei para o painel. O ar estava marcado em 18 graus. Muito frio para alguém naquele estado. Minha mão girou o dial, subindo a temperatura para 24. O motor do carro deu um soluço. O compressor do ar ligou e um ruído de chiado sibilante preencheu o carro por uns segundos. Abaixei o ar. Tá gelado hoje. Nada. Nada além da respiração curta e ruidosa dela. Um sibilo que só eu ouvia porque o interior do carro transformava qualquer som num eco. Aquilo me deixava inquieto. Não era medo de assalto, não era medo de bala perdida. Era o desconforto de estar transportando algo que eu não entendia, uma bomba relógio biológica vestida em grife. Passei a mão pela manopla, sentindo a textura plástica gasta. O olhar fugiu para a tela do celular. Faltavam 12 minutos. 12 minutos de pura tortura psicológica. Eu precisava resolver aquilo. Precisava provar que eu era bom, que eu cuidava, que aquela nota 5 estava garantida. A mão esquerda foi para o console, abrindo a porta do porta-luvas. Uma garrafinha de água mineral rolou lá dentro. Vidro selada gelada. Segurei a garrafa. O condensado pingou na minha calça jeans. Estiquei o braço para trás, segurando o gargalo como uma oferta de paz. Água? Tá geladinha. Às vezes o ar do carro resseca. A reação foi um movimento brusco. Os olhos dela se abriram de repente, no reflexo do espelho. Não havia gratidão. Havia um raio, um flash de puro ódio cansado. Ela nem olhou para a água. A mão que segurava o flanco se abriu num gesto de rejeição, os dedos espalmados empurrando o ar como se eu tivesse atirado algo nela. Não quero nada, por favor. O senhor precisa entender a palavra silêncio? A voz saiu rouca, arranhada, mas firme como aço. A mão dela voltou ao lado, apertando o tecido com força, os nós dos dedos brancos. Recuei a mão com a garrafa, sentindo a cara esquentar. O suor agora descia pelas minhas costas, colando a camiseta ao corpo. A humilhação foi rápida e aguda. Eu tinha tentado ser solícito, tentado ser um motorista legal e tinha levado um fora seco. O problema não era o meu serviço. O problema era que eu estava tentando consertar algo que não era quebrado, ou melhor, algo que não cabia a mim consertar. Coloquei a água de volta no lugar. O chiado do ar-condicionado pareceu aumentar de volume. O cheiro de hospital parecia ter dobrado de intensidade. A luz vermelha do semáforo à frente brilhou. Bati no freio, o carro deu um solavanco suave. No banco de trás, ela soltou um gemido abafado, rápido, contido, prendendo a respiração. Os olhos se fecharam de novo, as sobrancelhas franzidas numa careta de dor aguda. Eu segurei o freio de mão, o coração disparando. Aquilo foi um erro meu. A freada, o solavanco. Eu causei dor. E agora? Pedia desculpas de novo? Ficava quieto? A luz verde acendeu. Meu pé tremeu no pedal. O relógio corria. Aquele trajeto, que deveria ser só mais uma corrida, tinha virado um campo minado. Eu não era mais um motorista. Era um prisioneiro daquele silêncio hostil,
culpado por tentar ser humano. Acelerei devagar, demais para a avenida vazia, com medo de que o menor desnível do asfalto fizesse ela se partir ao meio. O cheiro de sangue seco e perfume invadiu minhas narinas de novo. O som da chuva começando a bater no teto metálico foi o único alívio, cobrindo o silêncio sufocante, mas não apagando a certeza de que eu estava carregando um segredo que estava começando a sangrar pelo estofado. O Chevrolet Cruze cortava a Avenida Brasil como uma faca sem fio, rolando sobre o asfalto úmido e brilhante da madrugada. Lá fora, a cidade era uma mancha de cinza e neon, mas lá dentro, o ar-condicionado no 17 transformava o ambiente numa câmara fria de sepultamento. Edivaldo apertou o volante com as duas mãos, sentindo o couro sintético ficar escorregadio com o suor frio das palmas. O cheiro de carro novo quase sumira, engolido por algo mais ácido e metálico que emanava do banco de trás. Uma mistura de álcool, sangue seco e aquele perfume caro que agora cheirava a ferida aberta. No retrovisor, os olhos de Verônica eram 2 buracos negros fixos no reflexo do espelho, piscando em intervalos que pareciam durar séculos. Ela não mexia um músculo, exceto a mão direita, que cravava as unhas perfeitas no flanco, como se quisesse arrancar algo de dentro dela por conta própria. Edivaldo engoliu em seco, sentindo a garganta ralar. Aquilo não era cansaço de viagem nem ressaca de domingo. O silêncio dela não era ausência de som. Era um ruído branco ensurdecedor, uma pressão atmosférica que fazia os ouvidos dele zumbirem. O semáforo à frente mudou de verde para amarelo e depois para vermelho com uma preguiça cruel. Edivaldo pisou no freio. O carro parou com um solavanco suave, mas o impacto no interior foi brutal. O corpo de Verônica projetou-se para frente por centímetros, e ela recolheu o rosto num espasmo que não foi de medo, mas de dor pura, física e desgraçada. Um gemido abafado escapou dos lábios dela, morrendo antes de chegar ao banco da frente, um som curto e úmido como o pé na lama. Edivaldo virou a cabeça o suficiente para ver o reflexo dela se contorcer. A blusa de seda branca, levemente translúcida, descolou do corpo naquele movimento brusco. Na luz intermitente do sinal vermelho, iluminando o interior do carro como uma luz de interrogação policial, ele viu. Não era mancha de vinho, nem desodorante. Era o curativo cirúrgico largo, branco e gessado, colado com fita micropore na altura da cintura direita dela, cobrindo uma área que antes era um rim. O sangue coagulado manchava a borda do adesivo, escuro e viscoso. "Tá tudo bem aí, dona? Precisa ir num posto?" A pergunta saiu automática, uma falha no sistema de invisibilidade de Edivaldo. Ele esperava um "estou bem" padrão, um siga. O que ele ouviu foi o som da tranca da porta sendo destravada, um clique seco e agudo. Verônica não respondeu. Ela endireitou a coluna com uma lentidão aterrorizante, como uma boneca de pano sendo recheada de novo, e pousou o olhar no espelho retrovisor. Aquilo não era um olhar de gratidão. Era um aviso de silêncio, um corte de gilete na garganta dele. A pele do rosto dela estava puxada, sem cor, mas o ódio por trás dos olhos tinha uma vida própria, vibrante e quente. O braço dela tremeu, mas a mão não largou o flanco. Edivaldo sentiu o estômago dar um nó e descer para o intestino. O instinto dele, anos dirigindo táxi e app, gritava para virar o volante para a direita, descer a janela, chamar um guarda, qualquer coisa. Fugir da responsabilidade. Mas o pé dele não saiu do freio. "Eu disse", a voz dela rouca, lascada como madeira velha, "para dirigir." Só isso. Edivaldo virou o pescoço de volta para a frente. O coração batia contra as costelas com força suficiente para quebrar ossos. O semáforo abriu. O carro atrás buzinou. Um som agudo e impaciente que parecia vir de outro planeta. Ele acelerou, mas a mão tremeu ao trocar a marcha. A dúvida evaporou. Não era uma passageira difícil. Era uma recém-operada fugindo de um hospital de luxo na garupa dele, com um corte aberto no corpo e um ódio que ocupava todo o espaço do carro. Não havia volta. Se ele parasse agora, se ele insistisse em ajudar, o segredo aquele morreria ali, e ele tinha a certeza de que a consequência cairia sobre ele como um piano de 10 andares. Ele puxou o ar para dentro dos pulmões, cheirando aquele ferro, e endireitou o carro na faixa da esquerda. O aplicativo no celular, preso no suporte, mostrou a rota sendo redesenhada. Eles não estavam indo para a casa dela. Eles estavam indo para a guerra. O ar-condicionado soprava na terceira velocidade, gelando o suor que colava a camisa de poliéster nas costas, mas o cheiro que vinha do banco de trás era quente, metálico. Edivaldo apertou o volante com força suficiente para estalar as juntas dos dedos, os olhos dançando entre o asfalto escorregadio da Brasil e o retrovisor. O silêncio lá dentro era denso, uma massa física que ocupava o espaço entre os 2 bancos de couro,
mais pesado que a chuva que batia no teto. Edivaldo tentava catalogar a passageira. Era o reflexo de anos logística, de encaixar peças no lugar certo. Mas aquela peça não se encaixava. No espelho, o rosto dela estava pálido, um branco de giz que contrastava com o batom vermelho escuro, um pouco borrado no canto da boca. A mão direita dela estava cravada no flanco, dedos unidos por anéis dourados que pareciam garras afiadas afundando na costela. Ela apertava a região com uma força que embranquecia as pontas dos dedos. Não era a postura de quem tinha passado por uma estética, daquelas que as ricas da Zona Sul faziam para voltar a ser virgens. Era uma postura de defesa, o corpo se fechando para proteger um rombo. Ela respirava pela boca, o peito subindo e descendo de forma rasa, rápida. O som sutil de ar entrando e saindo era o único ruído humano naquele cofre móvel. O cheiro de perfume importado, algo floral e pesado, não conseguia mascarar o outro cheiro, a antisséptico hospitalar. Aquela fumaça gelada de álcool que gruda na roupa de quem sai de UTI. Edivaldo sentiu a pulga atrás da orelha coçar. Ele já tinha transportado gente de todos os naipes, políticos choramingando, adolescentes vomitando, executivos falando alto no celular sobre milhões. Mas ninguém pedira silêncio absoluto daquele jeito. Comando. Não era pedido, era ordem. E ele, acostumado a ser a roda que engata a engrenagem alheia, obedeceu. O carro desceu a rampa do túnel e a luz amarela artificial banhou o interior do Fiat. Foi aí que ele viu a mancha. Uma pequena sombra escura debaixo da blusa de seda leve, onde a mão dela pressionava. Sangue? Ou apenas a dobra do tecido? Edivaldo franziu a testa, o pragmatismo de ex-funcionário de entregas entrando em ação. Avaliar risco. Se aquela mulher desmaiasse ali, se aquele rombo abrisse no banco dele, a conta seria cara. Não financeira, mas com a burocracia. Polícia, perícia, o carro parado na praça. Ele precisava de uma aliança. Precisava sair da posição de motorista invisível e saber se ali havia um perigo real ou apenas drama de gente rica. Tá um pouco frio aqui dentro, não acha? A pergunta saiu arrastada. Um teste. Edivaldo tirou o olho do espelho por um segundo, focando na pista, mas mantendo a atenção estendida para trás como um radar. Era a oferta de um trégua. Se ela respondesse, quebrava o bloqueio. Se ela reclamasse, ele tinha uma abertura para ajustar o ambiente, mostrar que estava ali para servir, não apenas para pilotar a máquina. A resposta não veio em palavras. O corpo dela se retesou. Os ombros subiram milímetros, a mandíbula travou. No espelho, os olhos dela, que antes estavam fechados, se abriram de repente. Não havia neles gratidão pelo conforto, nem irritação pelo barulho. Havia um aviso. Um olhar gelado que dizia para ele manter os olhos na estrada e o bico fechado. Edivaldo engoliu em seco, a garganta raspando. Ele percebeu o erro de cálculo. Aquela mulher não via ele como um aliado potencial. Via ele como uma peça de mobília que tinha começado a ranger. Ele desistiu. Retirou o dedo do botão do ar-condicionado e deixou o gelo bater. O carro saiu do túnel e a chuva voltou a bater mais forte. O barulho da água lá fora parecia afastá-los ainda mais do resto do mundo. Edivaldo voltou a analisar a posição dela. A mão no flanco, a respiração ofegante. O jeito como as pernas estavam cruzadas, mas rígidas, como se estivessem segurando o corpo inteiro para não se desmanchar no banco. Ele começou a montar o quadro na cabeça. Não era bala perdida, não tinha entrada de projétil visível. Não era pancaria, não roxos. Era cirúrgico. Literalmente. Uma freada brusca num cruzamento obrigatório fez o carro balançar. Edivaldo viu, no reflexo rápido, o rosto dela se contorcer. Os olhos se fecharam forte. As sobrancelhas se uniram num nó de dor e um som gutural, abafado pela própria mão que correu para a boca, escapou. Ela se curvou para a frente, o protetor abdominal falhando por um segundo. Desculpa, senhora. A sinalização. Edivaldo começou, o instinto de se explicar, de se humilhar tomando conta. Ela levantou a mão esquerda, palma aberta na direção do espelho. Pare. O gesto era fraco, trêmulo, mas a autoridade era absoluta. Edivaldo calou a boca. Ele sentiu um aperto no peito que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. Ele era apenas o motorista. Mas olhando para aquela mulher lutando para manter a forma humana enquanto algo dentro dela gritava por socorro, ele se sentiu um cúmplice silencioso daquele sofrimento. Ele tentou achar aliados no trânsito, nos outros faróis que passavam, mas não havia ninguém. Era só ele, a máquina e a ferida ambulante no banco de trás. Ele olhou para o tempo restante no GPS. 18 minutos. 18 minutos para descobrir o que fazer com aquele pacote que parecia prestes a explodir.
O asfalto molhado reflete o amarelo dos postes como uma mancha de óleo na noite, esticando as sombras dos prédios altos até onde a visão alcança. Lá dentro, o silêncio é mais espesso que o ar-condicionado gelado que bate no pescoço de Edivaldo. Ele mantém os 2 dedos indicadores cravados no volante, aquele tique nervoso de quem precisa fazer a conta de luz no fim do mês, mas os olhos dele não estão na faixa da direita. Estão no retrovisor. A mulher no banco de trás está imóvel. O vestido de linho claro, caro demais para uma terça-feira de chuva, está levemente amassado na cintura e a mão dela está colada ao flanco direito com uma força que faz as articulações dos dedos ficarem brancas. Não é uma pose de descanso. É postura de defesa. O cheiro de álcool hospitalar invade o espaço do carro, lutando contra o aroma do penso rosa pendurado no retrovisor e vencendo. Edivaldo ajusta a posição no banco. O couro do assento estala com um movimento, som estrondoso naquele vácuo. Ele espera uma reação, um pestanejo, qualquer coisa. Nada. A passageira continua olhando para o nada através do para-brisa, como se o trânsito de São Paulo não existisse. Senhora, o ar está muito frio? A pergunta sai arrastada, rouca. Ele não se importa com o frio, se importa com a nota. Se ela reclamar depois, a estrela cai. E estrela a menos é comida no prato. Ela nem mexe a cabeça. Só aperta a mão na própria costela com mais força, fazendo um nó de dedos que parece que vai quebrar a pele. O GPS grita quebrando o gelo. Mantenha-se à esquerda e em 500 metros vire à direita. Edivaldo pisca nos freios. O carro derrapa um pouco no asfalto liso. À frente, uma fileira de luzes vermelhas. Uma barreira. Trânsito parado na Radial Leste. Uma obra inacabada que obriga todo mundo a fazer um desvio tortuoso por bairros que ele não conhece direito. Droga. Ele murmura baixo, batendo a palma da mão na coxa. O tempo de corrida no app, que estava em 19 minutos, pula para 28. O valor da corrida não muda. É fixo. Viagem premium. Mas o desgaste sim. E aquela mulher ali parecendo um cadáver sentado e está deixando ele de pulga atrás da orelha. Ele esfrega o rosto, sentindo a barba por fazer, áspera e suja. Ele é invisível. É o motorista. O chofer. Mas aquela invisibilidade está coçando. Ele tenta olhar de novo. O retrovisor mostra o rosto dela pálido, iluminado por um poste que passa rápido. Há algo de errado na respiração. É curta, rápida, ofegante. Como quem manteve o ar preso por muito tempo e agora está prestes a soltar tudo de uma vez, mas se segura com dentes de ferro. Acho que vai demorar um pouco, dona. Obra na pista. Ele fala para o vidro, esperando que a educação formal disfarce a frustração de estar preso em um engarrafamento com uma passageira que parece prestes a explodir. Ela não responde, mas o corpo dela se mexe. Ligeiro. Torção seca involuntária. A mão livre agarra a alça da porta acima da janela. Os nós dos dedos ficam brancos de novo. Edivaldo vê o filete de suor descendo pela têmpora dela, misturando-se com o pó compacto. Ele sabe daquele suor. Não é calor. É choque. É dor. Ele deveria perguntar se quer um hospital. Deveria parar o carro. É o que um ser humano faria. Mas a falha fatal dele opera como um filtro de realidade. Se eu parar, a corrida vira um problemão. Se ela for mal no meu carro, eu é que pago o pato. O aplicativo não perdoa. O passageiro não perdoa. Eu sou só o meio de transporte. Ele engole o impulso, a culpa subindo pelo esôfago como azia. Quer que eu abra a janela um pouco? O ar está muito seco. Ela solta um som. Não é palavra. É um grunhido abafado, animal, contido atrás dos lábios apertados. A cabeça dela balança negativamente, um movimento curto e brusco. Não me toque. Não me fale. Não me veja. A mensagem é clara. Edivaldo volta os olhos para a fila de carros à frente. Um ônibus solta uma nuvem de fumaça preta que entra pelo ar-condicionado. O cheiro agora é de diesel, álcool e medo. Ele olha para o relógio no painel. 02:15. A madrugada pesada. Se ele pudesse, viraria o volante e sairia correndo, deixando ela ali. Mas a conta do aluguel vence amanhã. E o celular na dashboard mostra a bateria caindo, 15%, carregando devagar no cabo barato que não faz contato direito. O carro à frente anda 1 metro. Edivaldo arrasta a embreagem. O carro chia. A passageira se contorce outra vez e dessa vez Edivaldo vê. O vestido subiu um pouco no lado da ferida. Não é uma costura de cirurgia plástica no abdômen, leve e discreta. É um curativo largo, branco, cobrindo todo o lado direito da barriga, preso com esparadrapo que já está amarelando.
A pele ao redor está roxa, inchada. Ele prende a respiração. O estômago dá um nó. Isso não é lipoaspiração. Isso é invasão. Isso é corte à faca. Nossa senhora, você tá bem? A pergunta é estúpida. Claro que ela não tá bem. Mas é o protocolo. É o roteiro. O roteiro do bom motorista atencioso. Ela finalmente olha para ele, através do espelho. Os olhos dela são 2 buracos fundos, sem sono, sem paciência. A pupila dilatada toma quase todo o íris. Ela não diz estou bem. Ela não diz me ajuda. Ela solta o ar pelo nariz, um som sibilante como uma cobra se preparando para o bote, e transfere o peso para o lado esquerdo longe do alcance dos olhos dele. Edivaldo. O nome dela ecoa no carro. Não era o nome dela. Era o nome dele. No aplicativo. Ela leu o nome dele naquele plástico no painel. A voz dela sai rouca, arranhada como lixa. Sou eu, dona. O senhor sabe o que é dívida eterna? A pergunta vem do nada, perdida entre o som da chuva batendo no teto e o motor do carro engasgando no ponto morto. Edivaldo franze a testa. Ele espera que ela reclame do tempo, do cheiro, da rota. Não filosofia. Ele olha para o relógio. 02:17. O tempo passando. O dinheiro suando. A dor dela crescendo. Dívida é coisa que a gente paga com boleto ou Pix, dona. Acho que o senhor... Quer dizer, que a senhora deveria descansar. O médico não falou para não estressar? Ele se corrige, tentando voltar para o lugar de subalterno. Mas a curiosidade está matando ele. O que essa ricaça fez em cima de uma mesa de cirurgia que deixa ela com essa cara de quem viu o demônio e fez um acordo? Ela sorri. Não é um sorriso bonito. É um sorriso que estica a pele magra do rosto, puxando as bordas da boca de um jeito que parece doer. Boleto vence, Edivaldo. A gente paga e esquece. Mas tem dívida que não passa. Não tem juros. Só tem o principal. Crescendo todo dia. Inchando igual isso aqui. Ela tira a mão da alça da porta e encosta levemente na faixa do curativo sem tocar direto, como se estivesse mostrando um troféu de guerra. O celular de Edivaldo apita no suporte. O aplicativo avisa. Desacelere para economizar combustível. A ironia. Ele está parado. Ele está preso. O sistema grita com ele para fazer algo que ele já está tentando, enquanto ele carrega uma bomba relógio humana no banco de trás. Dona, se precisar ir para o posto de saúde, tem um ali na esquina. Ele tenta novamente. A chance de ser herói. A chance de não ser apenas um espectador. Não me leve ao médico. A voz dela fica subitamente fria. O gelo no ar-condicionado não é nada perto do tom dela. Me leve até o fim. O senhor prometeu no AP corrida completa. Nota 5. Lembra? Ela usa a arma dele contra ele. A nota, o dinheiro, a subserviência. Edivaldo morde a própria língua. O gosto de sangue na boca é real. Ele aperta o volante até as pontas dos dedos ficarem roxas. O sinal abre. Os carros aceleram numa disputa besta para serem os primeiros na próxima faixa de parada. Edivaldo pisa fundo. O Uno sobe de rotação zangado e joga ele para frente, colando as costas no banco. Tá bom. Corrida completa. Ele fala através dos dentes. Ele não é herói. Ele é o motorista que cumpre ordem. E essa mulher sabe disso. Ela explorou a falha dele, a vontade de não se meter em encrenca e usou como uma corrente. O carro ganha velocidade. A chuva bate mais forte agora, obscurecendo a frente. Edivaldo liga os limpadores de para-brisa. Eles raspam o vidro com um chiado rítmico. Scritch-scratch. Scritch-scratch. Como facas afiando. Verônica encosta a cabeça no vidro da janela, os olhos fechados, o rosto contraído em uma expressão de sofrimento absoluto que ela tenta esconder da vista dele, mas que ele enxerga a cada flash de luz da rua que ilumina o interior do carro. Ela segura o flanco. O sangue vaza um pouco pelo curativo, manchando o tecido caro. Edivaldo vê a mancha vermelha se alastrar no retrovisor. Ele sabe que não é apenas sangue ali. É um recado. E ele está levando contra a vontade o portador desse recado para o coração da inimiga. E o pior, ele não consegue parar de olhar. Se você curtiu esse suspense psicológico e quer ver como essa noite tensa vai terminar, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal e se inscrever para receber o próximo capítulo diretamente aqui. A culminação dessa história é insana. Até a próxima. O asfalto brilhava, uma lâmina de óleo e chuva sob os faróis do Uno. A tela do GPS piscava, a linha azul insistente cortando a cidade dormida. O rádio no volume mínimo, quase um sussurro estático.
No banco de trás, o silêncio era um terceiro passageiro, pesado, respirando pela boca de Verônica. Ela não se mexia. Apenas a mão direita, pálida como giz, cravada nas costelas, uma pressão constante que fazia a blusa de seda ficar esticada, translúcida. Edivaldo espiou pelo retrovisor. Aquilo não era cansaço de festa. Era aquela rigidez de quem está segurando um copo cheio até a borda com medo de derrubar uma gota. O cheiro de álcool hospitalar tinha invadido o carro, um cheiro antisséptico que fazia o nariz coçar, misturado ao aroma de couro velho do banco. O ar-condicionado soprava no 11, gelando o suor que escorria pela têmpora dele. Ele ajustou as mãos no volante, couro liso e escorregadio. Vamos fazer boa viagem. A voz feminina do GPS cortou o ar, robótica e calma. Edivaldo pisou fundo no acelerador para ganhar o sinal que amarelecia lá na frente. Avenida vazia, livre. Foi aí que o SUV preto surgiu da lateral, uma sombra gigante avançando no sinal vermelho sem pisar no freio. O pé de Edivaldo foi mais rápido que o cérebro. O pneu cantou no asfalto molhado, um guincho agudo que rasgou a noite. O corpo dele foi jogado para frente, o cinto encostando no pescoço. O carro parou a centímetros do para-choque cromado do outro. O impacto do freio mordeu os discos, um tude seco. No banco de trás, um som sufocado. Um gemido abafado por trás dos dentes cerrados. Edivaldo virou o pescoço de papagaio, o coração batendo no fundo da garganta. Verônica não tinha se jogado para frente como ele. Ela tinha se encolhido, desdobrando-se sobre si mesma. O rosto, antes apenas pálido, estava agora descarnado, os olhos vidrados, fixos em nada. A mão que segurava o flanco agora afundava na carne com uma força desumana, as unhas brancas. O cheiro no carro mudou. Subitamente, um odor metálico, de ferro, de sangue fresco, parecia evaporar daquele tecido caro. Nossa Senhora! Desculpa, o maluco não parou, tá bem? A senhora se machucou? A voz dele saiu trêmula, fina. O medo da nota baixa e de um processo perdeu o espaço para o medo humano. Ele viu uma gota de suor escorrer pela testa dela, misturando-se à base dissimulada de pó compacto, desenhando um rio na maquiagem perfeita. Verônica demorou 3 segundos para reagir. Ela respirou, ofegante, um silvo curto entre os dentes. Não olhou para o painel, nem para o vidro quebrado do SUV que fugia. Ergueu a cabeça devagar, pescoço duro como uma estátua de mármore, e mirou Edivaldo pelo retrovisor. Não havia agradecimento. Não havia dor nos olhos, apenas um ódio gelado, uma mira laser atravessando o banco do carona. Os olhos dela eram 2 buracos negros avaliando se ele valia a pena o oxigênio. Eu disse... Silêncio. A frase foi um sussurro, mas soou como um tiro na caixa craniana. Edivaldo engoliu em seco, a saliva descendo dolorosa pelo esôfago. Voltou-se para a frente, mãos tremendo no volante. O SUV já era um ponto vermelho na avenida. Ele pisou suave no acelerador, o motor roncando baixo, aliviado da tensão, mas o ambiente agora era de câmara de tortura. Chegando ao destino no lado direito. O GPS de novo. Edivaldo olhou para a tela. A seta apontava para um portão gigantesco, iluminado por holofotes dourados. Ele reconheceu o endereço imediatamente. Conhecimento de rua. Aquilo ali era os Jardins Encantados, o condomínio mais caro da cidade, onde viviam os donos da cidade, os caras que apareciam no jornal sonegando impostos e desfilando namoradas 20 anos mais novas. Ele olhou de novo para o espelho. A mulher ali atrás, cheirando a sangue e remédio, vestida como se fosse para um jantar, mas contorcendo de dor como uma baleia encalhada, ia para aquele palácio, aquela hora da madrugada, sozinha. A lógica apertou. Se ela tivesse dinheiro para morar ali, por que sair de um hospital público num carro de aplicativo? Por que a hemorragia que ele cheirava? Por que aquela urgência em chegar ao ninho do inimigo naquele estado? A pulga atrás da orelha de Edivaldo virou um alarme de incêndio. Ele não estava transportando uma passageira. Estava transportando uma bomba-relógio que tinha acabado de ser armada. E o timer estava correndo junto com o odômetro. O retrovisor mostra apenas um olhar vidrado, fixo no nada, refletindo a luz cinza dos postes que passam rápido demais. Edivaldo sente o couro do volante ficar escorregadio, a palma da mão suando frio, um gelo que sobe pelo pulso e crava no peito. O bip do GPS, aquela voz eletrônica e insuportável, manda manter à esquerda na próxima avenida, mas ele sabe o que espera lá. Um queijo suíço de asfalto, obras que a prefeitura arrasta há 6 meses e buracos capazes de engolir uma suspensão de carro popular. Uma única trepidação naquele momento, e a mulher ali atrás vai se desmontar. Edivaldo dá uma batida seca no seta, corta 3 faixas de uma só vez e entra numa rua lateral escura, abandonando a rota ideal. A mulher estremece.
O corpo jogado para o lado e um gemido abafado, rouco, escapa da garganta dela como vapor de válvula de pressão. O cheiro de antisséptico hospitalar, misturado ao perfume floral barato e adoçado do ar-condicionado, gira no estômago dele. Edivaldo não pensa na nota 5 agora. Pensa na delegacia, na manchete de jornal, no corpo caindo morto no banco de trás do seu Fiat. Ele aperta o acelerador. O motor ruge em protesto, subindo de rotação, e o carro treme violentamente, alinhando as marchagens. Senhora, me desculpa o atalho, mas a avenida principal está imprestável. Eu vou te deixar em cima, eu juro. Só respira. Ela não responde. A cabeça dela pende para a frente, o cabelo loiro, nau raízes visíveis, colando no rosto pálido e úmido de suor. Edivaldo vê a mão dela agarrando no flanco direito, os dedos pressionando a camisa de seda com uma força tal que as pontas ficam brancas, desenhando a costela por baixo do tecido. Parece que ela está tentando segurar as vísceras para não escaparem pelo rasgo da cirurgia. O medo de Edivaldo vira pânico. O relógio no painel corre. De cada vez que ele para num semáforo vermelho, o silêncio no carro fica mais denso, mais aquoso, como se estivessem submersos. Ele começa a conversar mais para si mesmo para afastar a ideia da morte do que para ela. A gente chega em 5, é só mais uns quadradões. Tenta relaxar a mão, cê tá se machucando mais apertando assim. Fica devagar. O semáforo abre. Ele arranca com um chiado de pneus. O carro derrapa levemente numa mancha de óleo. Edivaldo xinga baixo, um palavrão surdo, e corrige a direção. O impacto faz o corpo dela balançar e ela finalmente abre a boca, ofegante, mas não é dor o que sai, é uma ordem. Não me mande relaxar. Dirija. A voz é fina, lâmina de aço enferrujada, mas corta. Edivaldo engole em seco. O ar que entra pela janela entreaberta está quente, úmido, cheira a lixo orgânico de restaurante fechando, mas ele não fecha o vidro porque precisa sentir algo real, algo que não seja aquele ambiente hermético de hospital móvel. Ele vira outra esquina, subindo a ladeira íngreme que leva aos prédios de alto padrão. O motor do carro chia, pedindo marcha, mas Edivaldo mantém a segunda forçada. Potência é o que ele precisa agora. Potência para vencer a gravidade e o tempo. Eu não tô tentando ser chato, é que o senhor tá piorando. Se cair desmaiada aí, eu não tenho como carregar a senhora. Sou motorista, não médico. O carro bate num buraco disfarçado de asfalto liso. O estalo seco da suspensão ecoa como um tiro de revólver dentro da cabine. Verônica se contorce toda, os joelhos sobem em reflexo de proteção, e ela solta um grunhido agudo, animal. Um filete de suor escorre pela têmpora dela, brilhando a luz laranja da lanterna do posto de gasolina que eles passam. Edivaldo tira os olhos da rua por um segundo eterno, e vê a toalha que ela segura na cintura se encharcando de vermelho. Sangue. Sangue de verdade. O coração dele dispara. O pulso dele bate na garganta. A realidade bata na porta. Não é apenas uma passageira difícil, é uma emergência médica. A falha dele, a maldição de ser invisível, de só olhar e não agir, explode. Ele pisa fundo no freio no meio do quarteirão. O carro para brusco, bloqueando a rua estreita. Senhora, cê tá sangrando. Eu tenho que ir num hospital agora, vira bicho. Esquece esse destino. Isso aqui não é normal. Edivaldo vira o corpo inteiro, o cinto de segurança rasgando a roupa do ombro, pronto para lutar, pronto para ignorar o aplicativo, pronto para se tornar uma pessoa humana e não um número de corrida. A mão dele busca o celular no bolso para ligar para o SAMU, os dedos trêmulos batendo na tela protegida por plástico. Para o carro. O comando vem cortante, gelando o sangue dele nas veias. Verônica não está olhando para ele. Está olhando para o edifício que se ergue no topo da colina, iluminado como uma fortaleza. Ela tira a mão do ferimento e o sangue está lá, viscoso, escuro, cobrindo a pele pálida, mas ela não parece ver isso como derrota. Eu disse para ir, Edivaldo. Não vou voltar lá. Vamos. O olhar dela cruza com o dele no espelho. Não é o olhar de quem pede socorro. É o olhar de quem está carregando uma bomba e sabe exatamente em que momento vai explodir. Edivaldo vê que não tem escolha. Se ele virar o carro, ela pula. Se ele parar, ela morre ali, e ele carrega o cadáver. O mundo dele, regido por estrelas e protocolos, ruiu. Ele é refém agora, tanto quanto o ex-marido dela. Ele engata a primeira, o carro chiando de dor, e sobe a rampa final em direção ao portão de ferro, a direção pesada, lutando contra o concreto, contra a noite, contra a loucura daquela mulher que insiste em caminhar para dentro da própria sepultura.
O pneu estourou com um estrondo seco, como um tiro de revólver abafado dentro do porta-malas. O carro puxou brusco para a direita e Edivaldo teve de lutar com o volante. O pneu baldando no asfalto quente, a vibração subindo pelo braço e batendo nos dentes. Maldição! O instinto falou mais alto que a educação. Pisou fundo no freio e guiou o Corolla para o acostamento do minhocão. Ali naquele trecho escuro onde as lâmpadas falhavam e o cheiro de mijo velho e umidade subia da via expressa lá embaixo. O coração batia no pescoço. Olhou no retrovisor. Verônica não tinha gritado. Estava imóvel, os olhos fechados, mas a mão apertava o flanco com tanta força que os nós dos dedos haviam ficado brancos, a pele esticada como papel de seda. Desceu. O ar era gelado e úmido, colando a camisa de poliéster nas costas. Cheiro de ozônio e borracha queimada invadiu o nariz, misturado ao cheiro de esgoto que subia da cidade. O pneu traseiro esquerdo estava uma carcaça rasgada, aço exposto. Aquilo não era só azar. Era um desastre de cálculo. Ele olhou para o relógio do painel. A corrida já tinha ultrapassado o tempo estimado. O aplicativo ia cobrar tarifa extra, a passagem ia reclamar. Ia dar nota 1. Ia chamar o carro de velharia. O estômago revirou, a acidez subindo queimando a garganta. Era o fim da noite limpa. Era o prejuízo certo. Foi até o porta-malas respirando pela boca. O macaco estava pesado, frio. Ao girar a manivela para levantar o carro, o metal raspou no chão, um som agudo de ferro contra ferro que ecoou no vão escuro do viaduto. O suor frio brotou na testa, escorrendo para os olhos, queimando. De repente, um ônibus articulado passou voando na pista da esquerda. O vento bateu no carro com violência, fazendo a estrutura estremecer. O macaco escapou 1 centímetro. O carro desceu bruscamente. Edivaldo gritou pulando para trás, mas a lataria do carro raspou no joelho dele. Dor aguda latejante como uma martelada no osso. Ele mancou segurando a perna, vendo o óleo preto que sujava a calça e a pele rachada. Sangrava? Não, era só graxa. Mas o joelho estava formigando, a perna falhando. Percebeu movimento no vidro traseiro. Verônica olhava para ele. Não era um olhar de preocupação. Era um olhar de quem assiste a um show de segunda classe fracassar, impaciente e frio. Ela virou o rosto. Edivaldo sentiu a humilhação subir ao rosto, mais quente que o asfalto. Não era só o joelho. Era a dignidade. Ele era o fantasma, o motorista invisível. E ali estava, sujo, manco, expondo sua fragilidade para uma ricaça que pagava a conta. Apertou os dentes, o gosto metálico de sangue na boca onde mordeu a língua. Girou a chave da roda com fúria, a pele das mãos escoriando, o atrito do metal na pele viva queimando. Uma chuva fina começou a cair, invisível, mas sentida na pele como picadas de agulha. O tempo estava correndo, o relógio no painel rindo dele. Ele não podia falhar. Se demorasse mais, ela ia cancelar a corrida. Ele ia ficar com 0 e ainda teria que pagar o reboque. Apertou o último parafuso com desespero, o braço tremendo de cansaço e dor, o músculo do ombro estalando. Guardou as ferramentas às pressas, a respiração ofegante, o peito arfando como se tivesse corrido uma maratona. Subiu no carro. O banco do motorista agora parecia uma armadilha úmida. Ao fechar a porta, o silêncio voltou, mas agora era um silêncio carregado de um ódio denso. Cheiro a suor, graxa e medo impregnava o ar-condicionado. Edivaldo pegou no volante, as mãos sujas deixando marcas negras na cobertura de couro que ele tentava tanto manter limpa. Não pediu desculpas. A garganta estava seca. Verônica também não disse nada. Mas no retrovisor, viu uma lágrima solitária descer pelo rosto dela, cortando a base, misturando-se à maquiagem enquanto ela voltava de apertar o flanco com unhas perfeitamente feitas. Ele pisou no acelerador, o carro estremeçando, mas a corrida não estava mais ganhada. Ele tinha acabado de perder a invisibilidade e agora era apenas um homem ferido tentando não quebrar a cara na frente de quem mandava. O carro parou. O ronco suave do motor morreu, deixando apenas o chiado do ar-condicionado e o bater nervoso das setas, um tic-tac metronômico que parecia marcar o tempo de uma bomba prestes a estourar. Edivaldo apertou o volante com as 2 mãos, sentindo o couro frio e viscoso sob as palmas. O GPS no celular, com o brilho alucinado no escuro da cabine, gritava silenciosamente que o destino havia sido alcançado. Mas ninguém se mexia. Lá fora, o portão de ferro maciço do edifício se erguia com um gemido elétrico, revelando um pátio de piso em mosaico português, limpo a ponto de brilhar, iluminado por holofotes que castigavam qualquer sombra. Era uma fortaleza. Daquele lugar,
Edivaldo só conhecia a vista de fora, a altura dos muros, a certeza de que não era daquele mundo. Agora, ele estava dentro da boca do monstro, e o monstro não estava devorando. Estava esperando. No banco de trás, o silêncio mudou de tom. Deixou de ser apenas ausência de barulho para se tornar uma coisa física, uma densidade que comprimia o ar dentro do Hyundai. O cheiro de álcool e sangue seco, que Verônica trouxera da sala de emergência, agora parecia se expandir, misturando-se ao aroma de banho caro que ela tentava manter. Cheirava a guerra disfarçada de festa. Edivaldo olhou para o retrovisor. Verônica estava estática, não estava procurando a bolsa nem o celular para apagar. Seus olhos estavam cravados no vidro, fixos na marquise iluminada da entrada principal, onde um homem de farda esperava com um guarda-chuva mesmo sem chuva. O rosto dela era branco como o gesso da parede do hospital, mas o que gelou o sangue de Edivaldo não foi a palidez, foi a expressão. Não era dor nem cansaço. Era o olhar de quem está prestes a entrar em uma arena sabendo que não vai sair viva, mas que vai levar a orelha do inimigo junto. A crise não era dela, era dele. Ele sentiu um aperto no peito, o velho medo de quem vive de gorjeta e de não dar trabalho. E se ela desmaiasse ali? E fosse um mal-estar súbito, uma infecção daquela cirurgia misteriosa? O porteiro ia apontar o dedo, a segurança do prédio ia cercar o carro, e quem ia ficar com o mico era o motorista do aplicativo, o negro do carro velho levando uma rica granfina para morrer na calçada da grife. Ele precisava sair. Encerrar a corrida, fugir daquela zona de perigo invisível. Senhora, chegamos. A voz dele saiu rouca, arranhada. Ele se lembrou de limpar a garganta. O som grossoque ressoando no espaço fechado. Ela não respondeu. Apenas os dedos da mão direita se cravaram mais fundo no tecido do banco traseiro, as unhas brancas fazendo dobras no estofo. Edivaldo viu a mão esquerda dela subir devagar até o flanco direito, apertando a região onde ficariam os rins. O movimento foi brusco, um espasmo de contenção. Ela engoliu em seco, o som alto como um tiro no silêncio do carro. O relógio no painel marcava 3 da manhã. A cidade lá fora, com seus arranha-céus furando a névoa, parecia um cenário de cinema abandonado. Edivaldo sentiu suor escorrer pela têmpora, morno e pegajoso, colando a camisa polo ao banco. Ele olhou para o aplicativo. O tempo de espera corria. Se ele encerrasse a corrida agora por problema com o passageiro, ele estaria safe. Mas a nota sagrada cairia. E a curiosidade, aquela maldita curiosidade de quem vive bisbilhotando vidas alheias no retrovisor, o prendia lá. Havia uma gravidade naquele momento que transcendia a nota 5. O porteiro começou a caminhar em direção ao carro, batidas leves na janela. O vidro precisava descer. Edivaldo olhou para Verônica, implorando mentalmente que ela desse um sinal, que reagisse, que fizesse qualquer coisa que não fosse ficar ali paralisada como uma estátua de cera. Senhora Verônica? O senhor Maurício aguarda. A voz do homem atravessou o vidro, abafada, mas inteligível. Maurício. O nome bateu na mente de Edivaldo como uma pedra. Ele conhecia aquele nome. Havia lido nos jornais da banca, na seção de economia e escândalos. O homem do concreto. O tubarão que engolia empresas e cuspia funcionários na rua. O homem que tinha deixado a esposa sem um centavo nos tribunais, segundo o fofoqueiro do rádio que ele ouvia enquanto esperava a pilhagem. Edivaldo virou a chave no contato, o motor acordando com um tremor que sacudiu o chassi. Era o instinto de fuga. Ele tinha uma rica acabada de operar, na traseira, entregando-se nas garras do monstro que a destruiu. O estômago dele revirou. A lógica dizia para acelerar, para dar a ré, para levar aquela mulher para longe daquele prédio maldito. Mas a falha fatal, aquela postura de invisível que ele tanto cultivava, o imobilizava. Ele era apenas o motorista. O motorista não julga. O motorista não salva. O motorista apenas leva. Verônica soltou o ar que parecia prender nos pulmões a uma eternidade. Foi um som chiado, doloroso. No retrovisor, Edivaldo viu os olhos dela se fecharem por um segundo longo, como se estivesse recitando um mantra silencioso, buscando uma força última nas profundezas daquela carne ferida. Quando ela abriu os olhos de novo, o medo tinha sumido. No lugar, havia um ódio gelado, uma lâmina cirúrgica pronta para o corte final. Ela tirou a mão do flanco. Ajeitou os cabelos sem fôlego, mas com uma precisão automática. Estava se arrumando para o enterro. Espere. Ela sussurrou tão baixo que Edivaldo quase não ouviu. Não era um pedido para o porteiro. Era uma ordem para ele, para o motorista, para a única testemunha. O vidro desceu devagar. O ar úmido da noite invadiu o carro, trazendo o cheiro de grama molhada e concreto.
O porteiro, um homem alto de rosto inexpressivo, curvou-se levemente, olhando para dentro como se fosse um caixote de mercadoria. Mas o que ele viu o fez recuar meio passo. Verônica o encarou sem ver, usando o corpo de Edivaldo como escudo, como a última trincheira antes de entrar no território inimigo. Edivaldo sentiu a mão dela tocar levemente no seu ombro do banco do passageiro da frente. Um toque de gelo. Um aviso. Ele não podia ir. Ele tinha que ficar. Ele tinha que ouvir. O tempo parou. O prédio à frente não era mais um ponto turístico, era o cadafalso. E Edivaldo estava amarrado na corda ao lado dela. O carro parou suavemente diante do portão de ferro batido, mas o motor continuou ligado, um ronco surdo que vibrava no assento de couro sintético. No visor, o app brilhava com o destino atingido, o valor da corrida estampado em verde neon, mas ninguém fazia movimento para descer. O ar-condicionado soprava gelado no rosto de Edivaldo, mas suas mãos suavam, escorregando levemente no volante forrado de tecido barato. Lá fora, a fachada do edifício se erguia como um bunker de luxo, iluminada por holofotes que ofuscavam as estrelas. O cheiro de álcool e sangue seco, impregnado nos bancos de couro do passageiro, competia com o aroma do desodorante automotivo Pinho, que pendurara no espelho. Verônica não se mexeu. Seus dedos pálidos e com as unhas perfeitas ainda cravavam-se no flanco direito, como se tentassem segurar os órgãos no lugar. Ela encarava o prédio não como quem vê o lar, mas como um general observa o campo de batalha antes do ataque final. Edivaldo ajustou o retrovisor tentando ler os olhos dela, mas só encontrou um vazio gelado, uma determinação que assustava mais do que o choro que ele esperava. "A senhora quer que eu chame o porteiro?" A voz saiu rouca, travada na garganta seca. O protocolo dizia para ser invisível, não envolvido, mas a falha fatal dele, aquela curiosidade de quem vê demais, mas nunca fala, coçava a língua. Ela virou o rosto lentamente. O rosto estava molhado de suor frio, mas a mandíbula estava travada, dura como pedra. "Ele está lá em cima", ela sussurrou, e o som foi mais fraco que o chiado do ar-condicionado. "Morrendo. Esperando o meu presente." O peito de Edivaldo apertou. O estômago deu um nó. Ele olhou para o prédio novamente. Os andares de cima, as luzes acesas, alguém lá em cima agonizando, e aquela mulher descendo do hospital, com uma cicatriz fresca sob o vestido de seda caro para ir ao encontro dele. A lógica não batia. O relógio no painel marcava 3 da manhã. O trânsito era inexistente, apenas o zumbido distante de uma moto na marginal. "O senhor lá..." Verônica respirou fundo, um suspiro que parecia ranger nos pulmões. Ela se inclinou para a frente, rompendo a zona invisível que separava motorista de passageiro. O perfume caro dela, misturado ao cheiro metálico de remédio, invadiu o nariz de Edivaldo. "Maurício, você sabe quem ele é?" Edivaldo engoliu em seco. Sabia. Todo mundo que rodava à noite na Zona Sul sabia daquele nome, estampado em placas de vende-se e processos na TV. "O empresário... Ele destruiu minha vida financeira no divórcio." O corte na voz dela era afiado, cirúrgico. "Levou a empresa a conta da filha até os quadros da parede. Deixou-me com a roupa do corpo e uma dívida que eu levaria 3 vidas para pagar. Ele acha que me venceu." Ela parou. A mão que segurava o flanco tremia violentamente, uma convulsão fina que ela tentava disfarçar com a outra mão. Edivaldo sentiu um calafrio percorrer a espinha dorsal. Aquele não era um movimento de dor apenas. Era de triunfo. O médico lá em cima, o doutor que operou a gente, achou que eu estava lá por amor, por caridade. Um sorriso torto, quase imperceptível, desenhou-se nos lábios pálidos. "Eu sou compatível, o único. Se eu não desse, ele morria na fila em uns 6 meses. O som de uma buzina longa veio de longe, abafado pelos vidros fechados. O silêncio dentro do carro ficou denso, quase sólido. Edivaldo parou de respirar. A peça que faltava no quebra-cabeça se encaixou com um clique aterrorizante. "Você não foi lá para visitá-lo", disse Edivaldo, a voz quase um sussurro de horror e fascínio. "Fui para garantir que ele viva." Ela correu os olhos pelo retrovisor, encarando Edivaldo diretamente, pela primeira vez. Pela primeira vez, ela o via. "Eu não lhe dei o rim, Edivaldo. Eu lhe dei uma corrente. Cada vez que aquele rim filtrar o sangue dele, cada vez que ele urinar, cada inspiração que ele tomar, ele vai saber que sou eu. Que ele existe porque eu permiti. Ele não me deve dinheiro agora. Ele me deve a vida. E essa é uma dívida que nunca acaba." O motorista sentiu a pele do braço eriçar. A crueldade daquele ato de bondade era majestosa. Não era assassinato. Era uma condenação perpétua. A porta do carro se abriu de fora, puxada por um homem de farda cinza, o porteiro, com um sorriso servil estampado no rosto.
O som da rua barulhenta invadiu o carro, quebrando o encanto, mas o choque permaneceu no ar. Boa noite, doutora Verônica. O porteiro estendeu a mão. Cego para o drama, cego para o sangue imaginário que drenava daquele diálogo. O Sr. Maurício está aguardando. Pode entrar. Verônica soltou o flanco. O gemido de dor que ela prendeu a noite toda quase escapou, mas ela mordeu o lábio até a pele branquear. Ela se impôs sobre as pernas trêmulas e saiu do carro. Edivaldo via pelo vidro de trás. Ela subiu a calçada de mármore liso. A cada passo ela cambaleava, mas o queixo subia 1 centímetro. Não era uma mulher frágil entrando na toca do leão. Era a carrasca entrando para cobrar a pena. O porteiro a guiava como se ela fosse feita de porcelana, sem entender que era feita de aço frio e veneno. No banco do motorista, Edivaldo ficou paralisado. O aplicativo começou a apitar insistentemente. Por favor, avalie o seu passageiro. Ele olhou para a tela. 5 estrelas? 0 estrelas? Como avaliar alguém que acabara de descrever a arma mais cruel que ele já tinha visto? Ele tocou na tela sem olhar, só para fazer o barulho parar. O celular vibrou na mão, confirmando o fim da corrida. Ele olhou para o vidro traseiro. Verônica já tinha sumido dentro das portas de vidro reflexivo do edifício. O monstro de concreto a engolira sem deixar vestígios. Lá em cima, em alguma cobertura iluminada, um homem agonizante acordaria para o pesadelo de sua própria salvação. Edivaldo pisou fundo na embreagem. O carro engatou com um guincho rude. Ele olhou no retrovisor uma última vez, procurando a si mesmo naquele reflexo escuro. O motorista invisível, o mero espectador. Mas agora seus olhos carregavam um peso que não existia antes. Ele não era mais apenas um entregador de corpos. Ele era o coveiro de uma reputação. Ele soltou o freio de mão e o carro partiu para a escuridão da avenida, levando consigo o segredo de que a vida é a pior das prisões. O vidro se fecha com um chiado suave, isolando o mundo lá fora. O clique do trinco soa alto demais no silêncio da cabine, ecoando como o fecho de um caixão. O ar-condicionado continua soprando na temperatura 18, mas agora o gelo parece ter entrado na pele de Edivaldo, grudado na nuca. O perfume dela, algo amadeirado e absurdamente caro, impregnou o banco de trás, invadindo o espaço dele e se misturando ao cheiro de laranja estragada e desinfetante barato que mora no estofamento. É um choque de olfato, uma briga de classes no nariz dele. Edivaldo olha no retrovisor. O banco está vazio, mas a amassadinha na almofada parece ainda ter o calor do corpo dela, torta pela dor. Lá fora, o prédio se erguive como um monstro de vidro escuro, iluminado apenas pelos holofotes da portaria, escancarando a riqueza para a noite úmida. Lá em cima, em algum andar de R$ 1.000.000, tem um homem acordando da anestesia com um rim novo que vai funcionar como uma corrente perpétua. O celular vibrando no suporte plástico arranca Edivaldo do transe. A tela se acende. A luz azul bate nos olhos cansados dele. Avalie sua viagem. 5 estrelinhas cinzentas esperando o toque dele. Edivaldo segura o volante com a mão direita, a palma suada escorregando pelo couro puído. Ele clica em 5 estrelas. Automático. Reflexo de cachorro treinado. O aplicativo pergunta se houve incidentes. O dedo dele fica parado, tremendo levemente sobre o vidro gorilinha. Ele tem vontade de escrever tudo. Soltar o verbo sobre o sangue, sobre a dívida, sobre aquela maldição bendita que ela acabou de entregar na calçada. Ele apaga o texto. Não escreve nada. Digita tudo certo e clica em enviar. O dinheiro cai na conta virtual. R$ 42,50. O preço do segredo. O preço de ser cúmplice de uma vingança que ele não pediu. O motor ronca lá embaixo, esperando o comando. O porteiro na guarita acena com a mão longe, impaciente, apontando a saída. O olhar vazio de quem não vê gente, só veículos. Edivaldo engata a primeira. A embreagem faz um barulho de metal moendo, um tranco seco que ele não consegue segurar. O Uno Viva sai devagar, os pneus cantando no asfalto molhado. O ar lá fora está pesado, cheio de umidade e ozônio, mas Edivaldo prende a respiração por 2 segundos. Ele entra na avenida principal. Àquela hora, a cidade é um cenário de filme de terror. Só caminhões de carga e os insone. Ele liga o rádio para espantar o fantasma dela. Uma locutora de voz melosa anuncia a previsão do tempo para amanhã. Sol com algumas nuvens. O som parece vir de outro planeta, tão absurdo quanto a revelação de que salvar alguém pode ser a forma mais cruel de matar. Edivaldo para num sinal vermelho. A luz vermelha reflete no para-brisa, manchando o rosto dele. Ele olha para a própria imagem, os olhos fundos, a barba fazendo oxo.
Ele não é mais só o motorista invisível. Ele é o carregador de almas. Ele sabe agora que tem gente viva por aí que devia estar morta e gente que existe porque outro decidiu ser o carrasco, usando bisturi no lugar de faca. O celular apita de novo. Bip. Nova solicitação. Carlos. Está a 3 quadras. Edivaldo clica em aceitar. A luta volta. A conta para pagar, o aluguel do carro, a luz vencendo. Ele gira o volante. A suspensão range com o buraco na rua. O farol ilumina um senhor de terno encostado no muro, passando mal, segurando o lado da barriga. Edivaldo freia brusco, o coração subindo para a garganta, achando que é o espírito do ex-marido aparecendo para cobrar o rim. Não. É só um bêbado. Edivaldo solta o ar, o som chiando entre os dentes. Ele acelera. O carro ganha velocidade, cortando a noite. A cidade continua a mesma, suja, desigual, voraz. Mas agora, quando ele passa por um prédio de luxo e vê as luzes acessas na cobertura, ele não pensa em sucesso. Ele pensa em jaulas douradas. E ele sabe que tem a chave de uma delas no bolso da calça, sem que ninguém saiba, nem ele mesmo sabendo o que fazer com isso. Ele segue em frente, com a mancha de perfume importado no banco trás, avisando que ele nunca mais vai olhar para o banco de trás do mesmo jeito. O dia ainda nem clareou, mas a noite dele já mudou para sempre. Se esse roteiro te deixou pensando na vida, deixa aquele like forte aqui embaixo e se inscreve no canal para receber mais histórias que cabem numa madrugada. Até a próxima viagem.